Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Atibaia, Jardim Imperial, Ministério do Jaçanã. E dentro de alguns poucos minutos nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical. Está programada para começar às 9h30. Eu vou esperar alguns irmãos entrarem na live, dar um sinal, dar um joinha, fazer algum tipo de comentário, porque assim eu vou saber que eu apertei aí esses botãozinhos aí, certo? Em nome de Jesus Cristo, né? Um dia bonito, um dia frio, mas um dia, pelo menos aqui onde eu estou, na região de Atibaia, com o céu aqui está totalmente livre de nuvens. Tá gostoso o dia. Esse é o dia que Deus preparou pra gente e a gente vai se alegrar nele. Amém? Em nome de Jesus. Irmão Júnior, a paz do Senhor Jesus, Santo, Grace, paz do Senhor. Minha mãe Cida, a paz do Senhor Jesus. Já está aí nos assistindo aí, acompanhando essa live. Vai ser uma bênção. Esperar mais algum minutinho, mais alguns irmãos entrando. E nós vamos começar aí a nossa escola bíblica dominical. Eu gosto muito de repetir que a escola é bíblica e, portanto, se você tem uma Bíblia, você consegue acompanhar a lição. A escola é bíblica e, portanto, se você tem uma Bíblia, seja ela um livro impresso, seja no seu celular, seja no seu tablet, no seu notebook, enfim, onde você estiver usando, você vai conseguir acompanhar e ter aproveitamento da lição. Tá bom? Deus abençoe. Leozinho da Terraplanagem, Deus abençoe, meu querido. Paz de Deus. Tenha um domingo muito abençoado. Em nome de Jesus, né? Lauro Monteiro faz terraplanagem lá em Bragança Paulista e outras regiões. Recomendo ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Agradecendo também que muitos irmãos estão nos acompanhando nessa live e muitas pessoas que também não são da igreja. Tem muitas pessoas, amigos meus conhecidos que não são da igreja, que estão acompanhando também as lives da Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção para mim, para minha família, e eu acredito que tem sido bênção para você também. Amém? Ao começar a aula, vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus. Eu convido você, onde você estiver, e se você puder, a interromper o que você está fazendo por apenas 1 minuto, 2, e faz essa oração comigo. Faz essa oração com a gente que vai estar participando dessa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Teu Filho Jesus o Cristo, o Senhor e soberano, Criador de todas as coisas e sustentador do universo, o Salvador das nossas almas. Pai, em nome desse Teu Filho Jesus eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoa os pecados, ó Senhor, nossos pecados, em nome de Teu Filho Jesus, Pai. Limpa e nos purifica, Senhor, na Tua presença santa, enche-nos do Teu santo e bom Espírito, Senhor. E que Teu Santo Espírito possa nos encaminhar, Senhor, ao entendimento dessa palavra que é santa. A Santa Bíblia que Tu mesmo escreveste e deixaste para nós, ó Senhor, como uma carta de amor de um pai aos seus filhos, nos revelando a pessoa de Teu Filho Jesus e nos apontando o caminho de salvação. Pai amado, ajuda-nos a entender. Sem Tua ajuda não conseguiremos, querido Espírito Santo. É somente com Tua ajuda e o poder do Senhor aplicado em nosso coração e nossa mente que vamos ter aproveitamento daquilo que vamos ler do texto bíblico nesta manhã. O Senhor pode abrir os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei nesta manhã. Enquanto estivermos meditando a Tua palavra, Senhor, enquanto estivermos entendendo a Tua palavra, vem o Senhor e opera em nossos corações de uma maneira poderosa, promovendo mudanças, ó Senhor, pelos quais o Senhor envia a Sua palavra esta manhã, retirando o que precisa ser removido e acrescentando o que precisa ser somado em nossas vidas, ó Senhor. Toca nossos corações, toca, Jesus. Toca nossa alma, toca nossos corações, toca nossa mente, nosso intelecto, nosso entendimento. Toca-nos, meu Senhor, nesta manhã.
Querido Espírito Santo de Deus, para a glória do teu nome santo, toca, e onde estiver ferido, o coração cura, e onde estiver sujo, o coração limpa, e onde estiver enfraquecido, o coração fortalece. Oh, meu Senhor, estiver, Senhor Deus, fragmentado esse coração, restaura no nome de Jesus Cristo Nazareno, para a glória do teu nome santo, Senhor. Nós estendemos os nossos corações em tua direção e pedimos, toca-nos e trata-nos, meu Senhor, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo e para a glória do teu nome que é santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Moisés, a paz do Senhor, meu pastor, Deus abençoe. Mano Cineia, aleluia, o Abner, a paz do Senhor, Deus abençoe. Amém? Então, querido, por gentileza, pegue a sua Bíblia, ou acesse pelo seu celular, pelo seu notebook, ou pelo seu tablet, o meio que você escolheu aí para acompanhar essa escola bíblica dominical nesta parte da manhã. Nós vamos ler uma passagem de Mateus capítulo 8, lembrando que nós encerramos uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus, que foi muito proveitosa, muito instrutiva para nossas vidas e edificante. E começamos agora uma série de estudos sobre os milagres de Jesus Cristo. Os milagres de Jesus Cristo. E vale sempre a pena lembrar que o objetivo principal dos milagres de Jesus Cristo é despertar a fé das pessoas para crerem em Deus e receberem assim o perdão dos pecados e vida eterna quando creem em Deus. Esse é o objetivo principal dos milagres. Amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 8, 4 poucos versículos, mas muito importantes para a nossa vida. Não é porque são poucos que não deixa de ser importante. Mateus capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 4. Você encontrou? Vamos ler juntos? Em nome de Jesus? Vamos lá. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, tem uma mensagem poderosa para nossas vidas. Eu tenho certeza que se você acompanhar essa EBD, essa Escola Bíblica Dominical, orando a Deus, estando em comunhão com Deus, vindo na comunhão com Deus, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração esta manhã, como já falou no meu. Amém? Então tá bom. Jesus, ele falou Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 4, depois que ele pregou Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. O evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele reuniu os discursos de Jesus Cristo e fez uma compilação dos discursos de Jesus e agrupou em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Nós conhecemos esse agrupamento de sermões de Jesus como o Sermão da Montanha, ou a pregação do monte, ou o ensino do monte. E Jesus, ele acabou de fazer essa extensa pregação de Mateus 5, 6, 7 e desceu do monte. E logo que ele desceu do monte, ele encontrou esse leproso. Ele encontrou um leproso. O que é a lepra? A lepra, hoje, ela é chamada com outro nome, ela é chamada de hanseníase. A lepra é uma infecção crônica produzida pelo bacilo de Hansen. Esse bacilo de Hansen ele foi descoberto pelo médico norueguês Gerard Armoer Hansen, em 1874, 73, e nesses meados aí. Mas a lepra dos tempos bíblicos, dos tempos de Jesus, não era como as lepras dos dias de hoje. Não era como a lepra dos dias de hoje. A lepra nos tempos bíblicos era uma doença, em primeiro lugar, incurável, sem controle, terrível,
altamente contagiosa e muito horrível de se ver. A lepra, nos tempos de Jesus, não era como hoje. Hoje, o que nós chamamos de hanseníase é uma doença muito suavizada comparada com a lepra nos tempos de Jesus, né? O que acontecia com a vida do leproso, pelo menos com o aspecto do corpo do leproso que estava infectado com a lepra? A pele do leproso, ela perdia a cor original, né? Começava sempre com uma mancha branca, mas essa mancha branca ela se tornava avermelhada, ela ficava grossa, ela tinha um aspecto brilhante, ela tinha um aspecto inchado e começava a criar escamas nessa pele, né? Depois disso surgiam nódulos na pele da pessoa. E esses nódulos eles atacavam os nervos periféricos. E quando esses nervos periféricos eles são atacados, eles ficam inflamados. E quando eles ficam inflamados, causa muitas feridas, úlceras grossas na pele da pessoa, e a ferida fica com um aspecto sujo, um aspecto purulento. Enfim, é uma aparência horrível de se ver nos tempos de Jesus Cristo, um leproso, né? A doença ela começava com uma certa dor, mas depois vinha uma dormência. A parte afetada pela lepra, ela ficava dormente. Tinha uma sensação de como se estivesse anestesiado a parte infectada, né? E o que acontecia com a parte infectada que tinha essa sensação de estar dormente, de estar anestesiado? O leproso ele perdia toda a sensação de frio, de calor ou de dor no lugar que ficava afetado, infectado. Então, houve um relatório de alguns missionários que, no princípio desse século XIX, tratavam de alguns leprosos, e os leprosos colocavam a mão em peças quentes, pegando fogo, por exemplo, peças que cortavam, peças que estavam... enfim, ele não percebia que estava danificando o próprio corpo. Então, eu vi algumas fotos de alguns leprosos, de leprosários, muitos deles não tinham as articulações, deformadas as mãos. Enfim, é horrível, não tem como descrever para vocês nessa parte da manhã, porque vai dobrar o estômago seu, vai te deixar enojado. É horrível de se ver uma pessoa carregada de lepra. O aspecto é muito feio, queridos. As extremidades do corpo apodrecia e caía, por causa da infecção na corrente sanguínea e a falta de oxigenação na extremidade do corpo. A extremidade do corpo da pessoa caía, queridos. A ponta do nariz do leproso caía, ficava aquele aspecto muito feio. As pontas das orelhas do leproso também caía. As pontas dos dedos e boa parte dos dedos, das mãos e dos pés também caía. As sobrancelhas do leproso e os cílios do leproso caía. A lepra atacava também a laringe da pessoa. Então a voz do leproso ficava rouca e ficava muito estranho. Todo mundo sabia quem era leproso só de ouvir de longe a voz da pessoa, porque ficava realmente estranho. Então, por tudo isso e por essa razão, a condição de um leproso nos tempos bíblicos era terrível. Qual que era a condição de um leproso nos tempos em que Jesus teve encontro com esse homem? Olha a condição de leproso. Em primeiro lugar, o leproso ele era banido de sua própria casa e também da cidade que ele morava. Ele era retirado do convívio dos seus parentes, dos seus familiares, de seus amigos, e era expulso da cidade. Ele era enviado para viver fora da cidade, o leproso. E normalmente, para se abrigar das intempéries, do tempo frio, eles moravam em cavernas ou na base do muro do lado de fora da cidade. Números, o livro de Números, capítulo 5, versículo 2. No livro de Números, capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo que padece fluxo. Vou ler novamente. Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo que padece fluxo. Naquele tempo, eles não tinham a medicina de hoje. Naquele tempo não existiam hospitais como nós conhecemos hoje. Não tinha lugar onde abrigar o leproso.
Ou ele era retirado da sociedade, ou toda aquela cidade e ficava contaminada. Lembrando que a lepra nos tempos bíblicos era altamente contagiosa. Não tinha algum tipo de controle como hoje nós temos para refrear o contágio da lepra. Não tinha. Olha só até que ponto que chegou. No livro de Números, no capítulo 12, versículo 10 a 14, abre sua Bíblia comigo, por favor. Números, capítulo 12, versículo 10 até o 14. Números 12, versículo 10 a 14. Versículos 12 a 14. Números, capítulo 12, versículo 10 a 14. Perdão. O que aconteceu? Aconteceu que Miriam, irmã de Moisés, começou a murmurar contra Moisés. E Deus teve que castigar Miriam, a irmã de Moisés. Olha o que está escrito, Números 12, 10 a 14. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso, Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Versículo 14. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois recolham Miriam. Versículo 15 também. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até recolherem Miriam. Então, irmã Miriam, depois que ela recebeu esse castigo de Deus, essa correção de Deus, essa disciplina de Deus, ela ficou leprosa, ela teve que ficar fora do convívio lá dos irmãos daquela época, 7 dias até ser curada. Quando ela foi curada, ela voltou ao convívio. Então o leproso, ele tinha que ter, ele era afastado do convívio dos seus familiares, dos seus amigos, e vivia agrupado com outros leprosos fora da cidade. Fora da cidade. No livro de 2 Reis, no capítulo 7, versículo 3, fala a respeito de 4 leprosos que viviam para um lado de fora da cidade, mas viviam perto do muro. Deve ter algum lugar perto do muro onde era construído para proteger as cidades antigamente, alguma espécie de marquise, alguma espécie enfim, que servia de abrigo para os leprosos. E eles ficavam lá. Se você pegar em Levíticos, você vai ver uma passagem interessante. Essa passagem vai falar que o leproso ele não podia nem chegar perto de uma pessoa. Lá em Levíticos, no capítulo 13, versículo 45 e 46, nos dá a entender que o leproso ele não tinha mais nem contato com a sua família. Nos dá a entender que o leproso não conseguia ter contato nem com seus parentes, nem com seus amigos, e muito menos chegar perto de uma pessoa. Levíticos 13, 45 e 46. Vamos ler? Diz assim: Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e sua cabeça será descoberta, e cobrirá o seu lábio superior, e clamará: Imundo, imundo! Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e sua habitação será fora do arraial. Enfim, essa era a condição do leproso nos tempos que Jesus teve encontro com esse homem. O leproso não tinha acesso a roupas, o leproso não tinha acesso a comidas, o leproso não tinha acesso a prazeres ou alegrias, o leproso não tinha nem o consolo da religião. Por quê, irmão Nilson? Porque ele não podia frequentar a sinagoga nos tempos de Jesus, e porque ele não podia frequentar o templo. Ele não tinha nem o consolo de uma religião para poder ter, queridos. Essa era a situação do leproso, esse homem leproso que foi ter um encontro com Cristo Jesus. Essa era a situação horrível dele, a situação que ele vivia. Mas graças a Deus, aparece Jesus na história daquele homem e muda a vida dele, e muda a história dele. Como Jesus apareceu na minha vida.
e mudou a minha vida, e mudou a minha história, e me transformou. Aqui em Mateus capítulo 8, tem várias lições, várias. O tempo é curto, não permite a gente ver uma por uma, mas tem três lições principais para a gente. E essas três lições principais que eu gostaria de nos ater essa parte da manhã, se você me permitir. Voltemos para Mateus capítulo 8, por gentileza. Volta a sua Bíblia para Mateus capítulo 8. E vamos ver a primeira lição principal que esse texto nos ensina. Que Deus, através desse texto, nos ensina. A primeira lição principal que nós temos é que Jesus toca o sujo para limpar. Vou repetir. Jesus toca o sujo para limpar. Jesus não toca a sua vida à toa. Aleluia. Jesus não toca a sua vida em vão. O toque de Jesus tem um objetivo. E o objetivo é limpar quem está sujo. Vamos ver isso com mais detalhe? Vamos. Mas para que essa limpeza aconteça em nós devemos imitar o modo em que esse leproso veio até Jesus. Para que essa limpeza aconteça em nós temos que imitar o modo que o leproso veio até Jesus. Que modo que o leproso foi até Jesus? Como o leproso se aproximou de Jesus? Primeiro de tudo, ele veio com confiança. Lá no versículo 2 de Mateus 8. E eis que veio o leproso e o adorou. E o adorou. O leproso foi com Jesus com confiança. E você e eu temos que ir aos pés de Jesus com confiança. De algum modo, o leproso percebeu amor e ternura em Jesus. De algum modo, o leproso percebeu que ele poderia se aproximar de Jesus sem medo de receber bronca ou qualquer tipo de castigo. Como, por exemplo, ser apedrejado. Nos tempos de Jesus, se algum leproso se aproximasse de uma pessoa propositadamente, ele podia ser apedrejado. Ele podia ser apedrejado, né? E olha só que interessante. O leproso, segundo a lei, ele tinha que manter a distância das pessoas e gritar de longe, cobrindo o lábio superior. Ele tinha que gritar, imundo, imundo, cobrindo o rosto, cobrindo a face, cobrindo os lábios. Ele tinha que gritar para ir se aproximando, para dar tempo das pessoas se afastando. Ele não fez isso. Ele não gritou de longe. Aleluia, como ele ia fazer. Ele se aproximou de Jesus sem hesitação. Ele não enxergou a lepra do corpo dele. O que ele enxergou foi alguém capaz e poderoso para limpar a vida dele. Nesta manhã, para de enxergar os seus erros, seus defeitos, seus pecados e comece a enxergar o perfeito Salvador que é Jesus. Ele é poderoso para te purificar. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você começar a ficar ainda enxergando os seus pecados e fazendo os seus pecados uma barreira, uma desculpa para não se aproximar de Jesus Cristo, você nunca vai ser purificado. Para de enxergar seus erros e seus purificados e vai até aquele que é capaz de te purificar. Esse é Jesus de Nazaré, o nosso Deus e Salvador. Amém? Glória a Deus. Jesus veio para purificar o impuro. Jesus veio para limpar o sujo. Ele veio para perdoar o pecador. Ele veio para curar o doente. E ele veio para salvar o perdido. E se você estiver nessa situação esta manhã, vai até Jesus, que você está indo para a pessoa certa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Glorifico o nome do Senhor por isso. Aleluia. Mas qual foi o segundo modo que esse leproso se aproximou de Jesus Cristo? O segundo modo foi com reverência. Veio com reverência. Essa mesma passagem de Mateus 8, quando é relatada por Lucas no Evangelho de Lucas, Lucas descreveu da seguinte maneira, que o leproso, ele prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. O leproso, como se fala, ele se dirigiu em direção de Jesus e falou para Jesus assim, Senhor. Mas olha só que interessante essa palavra Senhor. Essa palavra Senhor
é uma palavra quando é de reconhecimento de divindade. Moniz, o que é reconhecimento de divindade? Eu vou explicar melhor, você vai entender. Essa palavra Senhor vem do grego Kyrios. Essa palavra Kyrios, ela é um título divino. Como é que foi usada essa palavra? Irmãos, um pouquinho antes de Jesus nascer, todo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. É uma tradução chamada Septuaginta, ou a tradução dos 70. 72 sábios judeus traduziram o Antigo Testamento inteiro para o grego, a língua corrente da época. E quando aparecia a palavra Jeová, que é o nome do Senhor Deus, nosso Pai, eles traduziram o nome Jeová do hebraico para Kyrios no grego. É por essa razão que em algumas Bíblias você vai ver o nome Senhor com todas as letras maiúsculas. Se você tem uma Bíblia em que a palavra Senhor, o nome Senhor, está com todas as letras maiúsculas, é porque no Antigo Testamento é Jeová e no Novo Testamento é Kyrios. Aquele leproso, quando chegou perto de Jesus, ele falou Kyrios. Ele falou, Kyrios, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele conseguiu enxergar em Jesus a pessoa de Deus. Ele conseguiu enxergar em Jesus. Então ele se aproximou com reverência de Jesus Cristo. Está faltando um pouco disso na geração de hoje. De tratar a pessoa do Senhor Jesus Cristo com toda a reverência que ele merece ser tratado. Jesus não é um amiguinho para você tratar de qualquer jeito ou chamar de qualquer jeito. Ele é o Senhor e Criador do universo inteiro, sustentador de todas as coisas. Ele merece toda a sua reverência. Amém? Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, esse leproso ele veio para Jesus com humildade. Humildade. Essa mesma passagem de Mateus 8 também está narrada no Evangelho de Marcos. Mas no Evangelho de Marcos, olha que diz assim, essa mesma passagem. Que o leproso, rogando-lhe, pondo-se de joelhos. Ele veio humildemente para Jesus, pedindo, Senhor, se você estiver disposto a me curar, eu vou ser limpo. O leproso pediu para ser curado apenas se fosse à vontade do Senhor. Aquele leproso, ele não pretendia ser digno ou merecedor de ser curado, de modo algum. Ele primeiro buscou a vontade do Senhor. Se o Senhor estiver disposto a me curar, eu vou ser curado. Tem muita gente que quer colocar Deus na parede, exigir de Deus e determinar para Deus algo. Que deixa eu falar uma coisa, a sua oração não é para lembrar a Deus o que você precisa, porque ele já sabe. Ou ensinar a Deus como ele deve tratar você, ele já sabe fazer perfeitamente. Para que serve a sua oração, então? A sua oração é para adequar a sua vontade com a vontade de Deus. A vontade de Deus você nunca vai conseguir mudar. Você tem que mudar é a sua vontade. Então a sua oração é para que a sua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Amém? E isso, querido, você só consegue com humildade. Nada de ficar orando com o dedinho estendido para cima, determinando e falando para Deus, se eu sou servo de Deus, se eu realmente fui chamado. Não faz isso. Não faz isso contra a sua própria alma. Vá até Jesus, mas vá com humildade. Amém? Vá com humildade. Amém? Quarto lugar, aquele leproso foi com fé. Mas a fé dele, queridos, olha só que interessante. A fé daquele leproso estava direcionada para o lugar certo. Moniz, por que você diz isso? Eu vou te explicar e você vai entender. Olha só o versículo 2. Se queres, podes tornar-me limpo. Olha só. Olha só que interessante. O leproso não falou assim, Senhor Jesus, se queres, o Senhor pode me curar. E normalmente quem está enfermo pede isso primeiro. Eu preciso de uma cura, por quê? Porque eu estou enfermo, estou leproso, eu quero ser curado. Não. Aquele leproso teve uma fé direcionada para o lugar certo. Ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar
limpo. Por que que o leproso pediu então para Deus, para o Senhor Jesus, para ser limpo e não curado? Por quê? Porque com certeza a dor mais forte daquele leproso era o distanciamento da casa de Deus. Essa é a dor que ele estava sofrendo mais, querido. Eu ouso dizer que doía mais do que a lepra. Com certeza a dor mais forte daquele homem era o distanciamento da casa de Deus. Porque os leprosos, eles eram considerados imundos e por isso não podiam entrar nem na sinagoga nem no templo. E esse homem teve a expressão mais sublime de fé, mais elevada de fé que tem. O homem sabia que Jesus não era obrigado a curar ele, mas também sabia que Jesus era perfeitamente capaz de limpar ele, de restaurar a fé dele e de levar ele de volta para a igreja da época. Essa é a fé, muito mais do que curar você de uma enfermidade física, ou salvar você de algum perigo, ou te dar um milagre de provisão, de multiplicação, de bênção material. Muito mais do que isso, o Senhor Jesus Cristo está interessado em restaurar a sua fé, restaurar a sua fé e levar você para uma igreja, para você ali ser alimentado com a palavra dele, ser cuidado, crescer, e depois que você crescer no conhecimento da graça de Deus, você ajudar outras pessoas e assim sucessivamente. Esse é o interesse de Deus, querido. A sua vida espiritual. Amém? Resumindo, como é que aquele leproso chegou perto de Jesus? Vamos resumir. Ele veio com confiança, porque ele acreditava que Jesus era compassivo. Ele veio com reverência, porque ele acreditava que Jesus era Deus. Ele veio com humildade, porque ele acreditava que Jesus era o soberano Senhor. E ele veio com fé, porque ele acreditava que Jesus Cristo tinha poder para curar ele. A segunda lição que Jesus Cristo nos ensina através de Mateus capítulo 8 é que Jesus, ele toca e te muda, onde ninguém pode tocar ou mudar. Jesus, ele toca e te muda, te transforma, onde ninguém pode te tocar e nem te mudar, nem te transformar. Veja só, em resposta àquela fé humilde, reverente e confiante desse leproso, Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero, seja curado. Aleluia. Está lá no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, seja limpo. Aleluia. Oh, amados, Jesus não precisava tocar. Jesus não precisava tocar aquele homem. Com uma só palavra de Jesus e à distância, Jesus Cristo poderia poderia curar aquele homem, purificar aquele homem, limpar aquele homem leproso. Bastava Jesus falar. Por que então Jesus tocou o leproso? Porque Jesus foi lá e tocou na mão ou no braço daquele leproso. Nos dá a entender, queridos, nos dá a entender que aquele leproso fazia muitos anos que não tinha um toque humano. Lembra? É expulso de casa, expulso da cidade e convive só com os outros leprosos. Jesus deu um carinho, um afago especial que há muitos anos aquele homem não sentia nem recebia. Aleluia! Jesus Cristo primeiro quis curar as feridas da alma daquele pobre homem, para depois curar as feridas do corpo dele. Por que razão, queridos? Porque as feridas do seu corpo todo mundo vê, mas as feridas da sua alma escondidas bem no centro do seu coração, só Jesus Cristo pode ver. Aleluia! O que dói dentro do seu coração verdadeiramente que você esconde atrás de um sorriso, de uma aparência de ser feliz, só Jesus Cristo vê, só Jesus Cristo consegue enxergar. Jesus cura os seus traumas, sim.
Jesus cura suas mágoas, seus ressentimentos, seu rancor, suas tristezas, suas desilusões. Jesus quer curar você da chaga do abandono, da ferida da rejeição. Jesus quer te curar da ferida do abuso que você sofreu. Jesus quer curar a ferida que está no seu coração por causa da traição que você recebeu, por causa da injustiça que você foi tratado. Enfim, Jesus Cristo cura todas as feridas, machucados, todas as chagas, todas as mazelas da sua alma. E lá Ele enxerga, lá Ele toca, lá Ele trata. Jesus toca você para curar, limpar e para mudar isto. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso, queridos, você tem que ir com Jesus, ter com Jesus. Quando Jesus tocou aquele leproso, cerimonialmente falando, Jesus ficou impuro de acordo com a lei do Antigo Testamento. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. A lepra quis tornar Jesus impuro. Jesus vai lá e purifica a lepra. Todos os sinais da lepra desapareceram na mesma hora que Jesus tocou. Um coração tocado por Jesus, curado por Jesus, todas as dores que você sente, traumas, tudo sai no nome de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo te toca. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma terceira lição. Essa terceira lição que nós aprendemos aqui em Mateus 8 é tão importante quanto a primeira como a segunda. Terceira lição que nós aprendemos de Mateus capítulo 8. Jesus te toca, Jesus te cura e Jesus te muda para você testemunhar. Olha o versículo 4 que diz. Mateus 8, 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho daquele homem curado tinha que ser de acordo com a lei de Deus. Só depois que o sacerdote atestasse oficialmente a cura da lepra, é que o ex-leproso podia voltar ao convívio dos seus parentes, da sua casa, da sociedade e da cidade que ele morava. Só depois que o sacerdote atestasse a cura do leproso, é que esse ex-leproso poderia voltar a frequentar a sinagoga e se dirigir ao templo, na casa do Senhor. Tem uma tradução que eu uso para estudar a Bíblia, chamada a tradução dos tradutores. Olha como esse mesmo texto diz, na tradução dos tradutores, diz assim: mas vai ao templo de Jerusalém e mostra-se ao sacerdote, para que ele examine você e verifique que você não é mais leproso. Dê ao sacerdote a oferta que Moisés mandou para as pessoas que forem curadas da lepra oferecer-se como sacrifício a Deus. Depois dele falar com o povo local, eles saberão que você está curado e você poderá associar-se e andar em companhia de outras pessoas novamente. Jesus quis tocar aquele homem leproso, curar aquele homem leproso, limpar aquele homem leproso, com o objetivo desse homem leproso testemunhar da grandeza de Deus. Para isso, esse homem leproso tinha que voltar ao convívio com a sociedade, não mais morar fora da cidade, não mais morar fora do arraial. Ele tinha que voltar para o convívio daquela cidade e daquela sociedade. Só tinha um jeito disso acontecer. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote verificar que realmente tinha se curado, o sacerdote dar uma espécie de certificado ou comprovante que aquele homem realmente recebeu a cura da lepra e ser devolvido ao convívio da sociedade. E onde ele passasse na rua, as pessoas olhariam e falavam assim: olha, aquele homem era um leproso e não é mais.
Aleluia. E quando eu entrei na sinagoga, aqui as pessoas falaram assim: olha, aquele homem era um leproso. Não é mais. Aleluia. É isso que Deus fez na minha vida e quer fazer na sua vida. Porque eu passava nas ruas, as pessoas falavam: olha, aquele moço era um maloqueiro, um usuário de droga, um bêbado, um homem que não tinha moral. Não é mais assim. Ele mudou. Olha como ele está transformado. As pessoas querem ver o seu testemunho de mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 4 diz assim: não digas a ninguém. Versículo 4: não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus tem interesse em tocar a sua vida para você testemunhar das grandezas dele. Você precisa testemunhar o que Deus fez na sua vida, a mudança que Deus fez na sua vida, aleluia, as bênçãos que Deus fez para a sua vida, a cura que Deus fez para a sua vida, o perdão que Deus fez para os seus pecados. Testemunhe disso, porque sua boca ainda está fechada. Aleluia. Porque você se cala diante dos homens. Aleluia. A sua vida transformada e curada e com comunhão com Deus é a mais poderosa pregação que você pode fazer, muito mais do que a sua boca aberta. A sua vida transformada fala muito alto diante dos homens. A sua vida transformada é o evangelho que as pessoas enxergam, não o evangelho que as pessoas escutam. A sua vida transformada, aleluia, aleluia, a sua vida transformada é a proclamação do evangelho de boca fechada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 4, traduzido por Eugene Peterson, ele fala da seguinte maneira: a mensagem é que a sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz em sua vida, disse Jesus ao leproso. Segundo a tradução de Eugene Peterson, né? Que a sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nesta manhã, Deus quer limpar nossas vidas. Deus quer nos curar, Deus quer nos abençoar, Deus quer te transformar financeiramente. Fica tranquilo, o Deus é poderoso para fazer tudo isso. Porém, o grande milagre que Deus quer fazer na sua vida é um milagre de purificação, de limpeza da sua vida, em primeiro lugar. E depois as outras coisas irão acontecer, com certeza, no seu viver. É inevitável que uma pessoa limpa por Deus também não seja abençoada por Deus. É inevitável. A pessoa que é limpa por Deus, ela com certeza vai ser abençoada por Deus em todos os outros aspectos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa escola bíblica dominical. Espero que você tenha tido algum aproveitamento desta aula e que Deus tenha falado no seu coração como falou no meu. Oração em especial pelos nossos queridos irmãos e amados que infelizmente estão correndo risco com esse negócio da Covid-19, da Covid, né? E orar também uns pelos outros em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do nome do Senhor. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos, nos acompanhe nessa oração, melhor dizendo, faça essa oração junto com a gente. Ó Deus, em nome de teu Filho Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por toda a tua graça, toda a tua misericórdia, toda a bondade do Senhor, todo o amor do Senhor. Meu Deus querido, que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos limpar ao ponto de sermos, Senhor meu Deus, tão mudados e tão transformados, que a nossa conduta, o nosso testemunho possa proclamar a tua grandeza, Senhor, e anunciar o evangelho de teu Filho Jesus Cristo, mesmo se estivermos de boca fechada, Senhor. Que a mudança que o Senhor opera em nossas vidas, ó Senhor meu Deus, seja o maior testemunho que os homens possam enxergar de que realmente tu és todo poderoso para fazer todas as coisas que tu queres fazer, Pai. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, abençoai, Senhor.
Abençoai todos que tiveram o alcance dessa voz, meu Senhor amado. Meu Deus querido, e ajuda cada um de nós a perseverarmos nos teus santos caminhos, a andarmos segundo os ditames da tua palavra, andarmos segundo tua vontade, teu querer e a orientação do teu Santo Espírito, ó Pai. Faz isso, Senhor meu Deus. Nós também oramos, Senhor, por nossos irmãos, nossos amigos, ó meu Senhor querido, que estão expostos essa doença, essa pestilência, estão correndo perigo, Senhor, e risco. Livra, Senhor, guarda, Senhor, meu Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, quero te rogar agora, Senhor, quero unir minha fé com a fé dos meus irmãos, meu Senhor querido, e pedir que o Senhor venha intervir poderosamente, e se algum deles já estiverem contaminados, que o Senhor venha estender tua mão e purificar, e limpar e curar, no nome de Jesus Cristo Nazareno, o Rei ressurreto, Senhor, Rei da glória. Faz esta obra acontecer para a glória do teu santo nome, e em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos, obrigado pela sua participação, pelo seu comentário, pelo seu joinha, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência, em nome de Jesus Cristo. E querendo Deus, domingo que vem, às 9h30 da manhã, teremos uma outra escola bíblica dominical, também falando a respeito de algum milagre que Jesus fez no Novo Testamento. Amém? Fique com Deus, tenha um bom domingo, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.